O livro do Apocalipse, também chamado de livro da Revelação, é uma parte dramática da Bíblia. De fato, muitas representações do Apocalipse foram baseadas nas descrições deste livro, que em algumas partes é até assustador. Mas o quanto sabemos sobre o autor ou os autores desse livro? Curiosamente, o tema veio à tona em pleno carnaval, em Salvador, quando a cantora Baby do Brasil fez um discurso religioso em cima do trio elétrico chocando Ivete Sangalo. E você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo. E eu queria te pedir uma coisa. Você não pensa em mal. A você e a todo mundo. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta a Copa Apocalipse. Bora! O trio elétrico ficou inclinado, dando a impressão de que tombaria, então perdeu ali um pouco do eixo. E as pessoas tiveram que todas irem para o outro canto para tentar reequilibrar o veículo e algumas foram convidadas a descer pela equipe da Ivete. Muita gente acredita que o livro do Apocalipse é apenas um relato apocalíptico do que está por vir. Mas o autor do livro, João, estava mais preocupado com a segunda vinda de Cristo. João viveu um trágico episódio da história em 70 d.C., quando os romanos praticamente destruíram Jerusalém. Jesus deveria voltar para castigar os romanos e se vingar de sua morte e da perseguição aos cristãos. Esta propaganda anti-romana fez os cristãos daquela época acreditarem que seu Senhor e Salvador retornariam naquela época. Foi uma maneira de manter a motivação dos cristãos que estavam sendo perseguidos. Algumas partes do livro do Apocalipse são seriamente violentas. Isso é particularmente verdade no que diz respeito ao fim do mundo. Vamos começar com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mais especificamente, pelos cavalos que eles estavam montando. Apocalipse 9, 17 e 19 oferece algumas informações sobre como esses cavalos se pareciam. As cabeças dos cavalos se assemelhavam às cabeças dos leões, e de suas bocas veio fogo, fumaça e enxofre. Bem assustador, né? Mas tem mais. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Eles são fervidos vivos pelo sol, são atingidos por pedras de granizo gigantes e, então, o sol escurece e a lua vira sangue. Daí, as estrelas caem do céu e acontece um terremoto também. Tempos ruins, de fato. Há um relato sobre gafanhotos cujos rostos se assemelhavam a rostos humanos. Seus cabelos eram como os cabelos das mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões. Eles também tinham uma picada como escorpiões, mas não tinham permissão para matar ninguém. Em vez disso, torturaram pessoas por 5 meses. Levou alguns anos para que a Bíblia fosse montada. Entre os muitos livros considerados, havia, é claro, o livro do Apocalipse. Atanásio de Alexandria, no século IV d.C., foi um dos sacerdotes mais influentes no processo. Apesar de muitos outros estudiosos e sacerdotes da época rejeitarem o Apocalipse, Atanásio viu esse livro como uma potência contra qualquer um que fosse contra a Igreja. Apesar de ter sido deposto e exilado 5 vezes pelos romanos durante sua carreira como bispo, sua opinião era de alguma forma crível o suficiente para que o livro fosse incluído no Novo Testamento. Há algum debate sobre qual João realmente escreveu o Apocalipse. Na verdade, existem 5 homens chamados João na Bíblia, um deles apóstolo de Jesus e autor de um dos evangelhos. O uso de palavras semelhantes contribuiu para a crença de que o autor do Evangelho de João também tenha escrito o livro do Apocalipse. Mas nem todo mundo compartilha dessa opinião. Além de outras diferenças teológicas, o apóstolo João menciona seu próprio nome várias vezes em seu livro, mas isso não acontece no Apocalipse, o que, aparentemente, difere do seu estilo. Ambos os autores se referem a Jesus como o Cordeiro, mas eles usam palavras gregas diferentes para o animal. Além disso, o grego em si é escrito de uma forma muito mais polida pelo apóstolo. O autor do Apocalipse não parece ser nativo. O cristianismo era dividido em muitos grupos naquela época. João do Apocalipse era provavelmente um judeu que via Jesus como o Messias judeu. O autor deixa inúmeras pistas no livro.
Por exemplo, ele não era a favor de gentios, não judeus, se tornarem seguidores de Jesus sem seguir as regras estabelecidas na Torá, livro sagrado do judaísmo. João certamente não era fã de igrejas que aceitavam gentios também. Ele até chamou uma delas de sinagoga de Satanás. A maioria de nós associa o número 666 com o diabo. Mas Apocalipse 13:18 diz: aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ou seja, este não é o número do diabo, mas sim o número de uma pessoa, como descrito no Apocalipse. Os estudiosos acreditam que a pessoa seja o imperador Nero. Essa ideia foi obtida usando a numerologia hebraica da gematria, uma forma judaica de numerologia que atribui valores às letras. Nero era muito mal para os cristãos. Mal do tipo que queimava cristãos vivos, para se ter uma ideia. Então ele era o principal candidato ao título da besta. Acredita-se que a marca da besta mencionada em Apocalipse 13:16-17 seja uma referência a moedas romanas ou selos imperiais. Houve numerosas previsões fracassadas de fim do mundo, baseadas no livro do Apocalipse. Uma delas incluía a previsão do matemático escocês, John Napier, que previu que o mundo terminaria em 1688 ou 1700. E então o clérigo alemão, Johann Bengel, previu que o mundo começaria a acabar em 1836. Mas também há exemplos mais modernos, como o culto de Brent Davidian, cujos membros tragicamente morreram no que ficou conhecido como o Massacre do Cerco de Waco, no Texas, em 1993. Mais recentemente, o teórico da conspiração do fim dos tempos, David Meade, também perdeu a data do juízo final em 2017 e 2018.